começou? Marina, pode começar? Alô? Oi? Não entendi nada. Bom, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, o meu nome é Fabrício Furtado. Eu sou o gerente de mídias sociais e conteúdo do time de estratégias da Possible Brasil. E hoje, apesar de estar um dia bem cinza lá fora, aqui dentro está tudo bem colorido. Por quê? Hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQ+. É uma data muito importante para quem faz parte dessa comunidade, mas nem todo mundo entende o porquê. Então, como abertura do evento, eu decidi montar um pouco de uma apresentação bem breve sobre a história do nosso movimento e o que a nossa comunidade representa e o que essa data, de fato, representa para todos nós. Eu espero que hoje todo mundo possa aprender um pouquinho mais, dialogar e se desconstruir também. Marina. Então, no dia 28 de junho de 1969, a Divisão Moral Política dos Estados Unidos montou um grupo de guardas que disfarçadamente entraram num bar gay chamado Stonewall, em Nova York. Eles acabaram apreendendo diversos clientes do bar, alegando comportamentos de conduta imoral. Mas, na verdade, esse tipo de comportamento daquela divisão dos Estados Unidos era frequente justamente em ambientes onde a comunidade LGBTQ+ costumava frequentar. Naquele dia, naquela madrugada, como não era de costume, o grupo de apoio que ficava responsável por levar os presos para a delegacia acabou demorando mais do que deveria, o que resultou numa um grande grupo de pessoas que se amontoaram na frente do bar para entender o que estava acontecendo, o que gerou uma empatia muito grande com todas as pessoas que estavam presas, algemadas. Logo, isso gerou revolta. Em pouco tempo, os policiais todos estavam presos dentro do bar, encurralados, e a multidão fora pediu o linchamento de todos eles. Quando o reforço chegou, foi uma confusão, houve luta, discussão, agressão, como sempre, e no ano seguinte aconteceu a primeira marcha do orgulho LGBTQ, que saiu do bar Greenwich, onde o bar Stonewall ficava localizado, e foi até o Central Park. Para a gente, é o marco zero da história da nossa luta pelos nossos direitos. A partir daí, em vários lugares do mundo, junho se tornou o mês oficial do orgulho LGBTQ+, e o dia 28, a data que marca o início da nossa luta. Por que a gente fala em orgulho? Muitas pessoas não entendem isso. É orgulho de quê? Orgulho para quê? Entre 2008 e 2016, o Brasil registrou 268 casos de homicídio de pessoas transexuais e travestis. Esses dados são da ONG Transgender Europe e foram publicados em 2016 mesmo. Muitas pessoas podem pensar, nossa, mas tem um recorte grande aí, em um espaço de tempo entre 2008 e 2016. Não justifica, porque o segundo colocado nesse ranking é o México, e a gente tem mais que o triplo de homicídios do que eles. É brutal o que acontece com a nossa comunidade. E notícias assim, eu tenho certeza que todo mundo aqui já viu. Todo mundo aqui já viu, sem exceção. Esse tipo de coisa não acontece com quem ama alguém do sexo oposto, na maioria das vezes.
Por exemplo, a gente não vê um casal hétero que é espancado porque um grupo de pessoas LGBTQ forçaram eles a se beijar e eles se recusaram. A gente não é entretenimento de ninguém. Ou um caso desse que é horrível também. Na minha família não tem viado. Pai espanca filho de 3 anos após se pintar com batom. A criança estava brincando com a irmã, acabou se pintando com batom e foi surrada pelo pai pelo simples ato de se pintar com um batom. Ou seja, desde pequeno, quando muitas vezes, na maioria das vezes, a gente nem sabe ainda o que a gente é, o que a gente representa, a gente nem se entende, a sociedade já nos maltrata de maneira cruel. E tem um ponto muito importante. Quando o assunto é racismo e machismo, a gente fala, não precisa ser branco, não precisa ser negro para lutar contra o racismo, não precisa ser mulher para lutar contra o machismo. No caso da LGBTQ-fobia, é a mesma coisa, porque a intolerância respinga sangue em todo mundo. Um exemplo é esse caso. Pai abraça filho e é agredido por homofóbicos em São Paulo. Nesse caso, eles estavam em uma exposição agropecuária e o pai estava abraçado no filho. Eles foram abordados por um grupo e que perguntaram se eles eram um casal. Antes mesmo do pai poder explicar que eram pai e filho, o pai teve a orelha mutilada por esse grupo de agressores. Ou seja, qualquer um de nós está sujeito a isso. Qualquer um que tem um irmão, que tem uma irmã, que tem um pai, que tem uma mãe, que demonstra qualquer tipo de afeto em público, está sujeito a isso. E, mais uma vez, isso não acontece do outro lado. A gente não faz isso com as outras pessoas. Então, sim, a gente tem orgulho de ser quem a gente é. A gente tem orgulho da nossa história de luta e resistência. A gente tem orgulho de todos os nossos irmãos e irmãs que tiveram coragem de sair do armário em épocas e lugares em que amar é crime. E, no fim das contas, é isso. Quando a gente fala que tem orgulho de ser LGBTQ+, nada mais é do que afirmar que a resistência continua e que a gente vai seguir existindo, sim. No fim das contas, quando a gente fala sobre parada gay ou, enfim, qualquer outro tipo de movimento, as pessoas falam assim, para que fazer esse escândalo todo? Para que fazer esse escarcéu? É vontade de aparecer. Também é. Mas porque a gente precisa se afirmar, a gente precisa mostrar para o mundo que a gente existe, que somos filhos, somos pais, somos trabalhadores, somos pessoas que pagam impostos como todo mundo, e que a gente só quer os nossos direitos. Então, gente, não é só close, é luta também. Sendo assim, é com muito orgulho que a gente dá início ao primeiro Possible Pride, e é com muito mais orgulho ainda que a gente chama a Evelyn Mendes, que trabalha na DB Server, e vai falar um pouco para a gente sobre a experiência dela, pessoal e profissional também aqui. Olá, pessoal, tudo bom? Ah, pra mim você responde, pra eles não responderam, né? Puta sacanagem. Dá um oi pra eles aí que eles não responderam. Oi, colegas. Viu como é que funcionam as coisas? Bom, não sei se vocês me conhecem. Vocês me conhecem? Puta, não é assim que funciona. Funciona da seguinte forma, eu vou explicar pra vocês como é que eu vou funcionar daqui pra frente, tá? Eu pergunto, vocês respondem. Fazer assim ou assim não funciona. Tá? Vamos lá de novo. Vocês me conhecem? Não. O que eu estou fazendo aqui? Ah, tá. Começou bem. Vamos lá. A gente vai falar sobre o que hoje? Oi? LGBT? Que? Mais? Hã? Diversidade? Sigla? Bom, a gente pode começar daí, né? Tentar entender o que é isso. A gente sabe o que é o L? A gente sabe o que é o B?
G, sabe. G é mais fácil, não é? Quem é G aqui dentro? B. Dentro do L, G, B, T, quem é? Q, quem é? Plus, I, B, cedário todo lá, quem é mais? Alguém sabe explicar o plus? O quê? Por que a gente fala o resto, então? A gente tem que aceitar. Mas se a gente não entende, a gente não sabe o que essa pessoa é. Quer ver uma coisa bem simples? A gente tem que aceitar a diversidade. O que é ser homem? Não, o que é ser homem? O que é ser mulher? O que é se identificar com uma mulher? Não estou falando de ti. Não estou falando de ti. Agora tu falou uma coisa que é bem interessante. Tu quis defender outras pessoas no momento que eu falei no quê? Mas quando eu falei o que é ser homem, tu quis se defender. Tu também quis se defender. Eu perguntei o que é ser mulher. Não perguntei o que é tu ser mulher. Não perguntei o que é tu ser homem. Entenderam isso? O que é ser L? O que é ser B, G, T, todo LBGTC-dário? Já pararam para pensar nisso? Quem é que está defendendo com isso tudo? Quem é que está defendendo quando a gente é negro, quando a gente é pardo, quando a gente é amarelo, etc, etc, etc? Onde é que a gente quer chegar com isso? Quem é que a gente está defendendo? Sou eu? Sou eu? Eu quero me defender? Sim, eu quero me defender. Sabe por que eu quero me defender muitas vezes? Em muitos momentos, quando eu quero defender o T, 2 T's, na realidade, muitas vezes que eu defendo. Porque muitas vezes, aposto que vocês não sabem a diferença entre transgênero e transexual. Vocês sabem? Transgênero. A gente vai e fala no quê? No I é super fácil. Intersexo é a parte mais fácil de entender. A pessoa, que antigamente a gente falava que era... Como é que é o nome? Hermafrodita. Né? Que a gente tentava transformar numa pessoa... tiravam do sexo da pessoa. Que era uma baita agressão. Mas não. Hoje em dia a gente diz que a pessoa é intersexo. Que a gente respeita a pessoa como uma pessoa intersexo. Mas, normalmente, quem a gente quer defender? Quando a gente vem com todo esse discurso, nós temos que defender isso, aquilo, outro. A gente tem que entender isso também. Temos que estudar corretamente o que é pessoa isso, a pessoa aquilo, outro. Para depois a gente falar, ter todo esse discurso inclusivo, etc, etc, etc. Porque no estudo é fácil, mas na rua... Quando a gente fala para a pessoa negra do colorismo, é uma outra coisa. Mas pessoa branca, tem nada a ver. Tem nada a ver. Quem é negro entende muito bem o colorismo. Entende muito bem. Para quem é branco é só um estudo acadêmico. Estou falando alguma mentira aqui?
Para quem é negro LGBT? É o povo, né? Aí tu começa a somar todas as minorias. Puta que pariu, né? Vira uma bomba atômica. É muito fácil tu começar a somar as questões de LGBTs, etc, e tudo mais, e na rua, porque na rua, sabe, os intolerantes, vocês têm que entender uma coisa. Na rua, intolerante tem o direito de ofender. Assim como o racista, ele tem o direito constitucional de te ofender. E não existe lei antirracismo. E como não vai existir lei contra a homofobia? Não vai existir isso. Porque é impossível. Falei alguma mentira? Exato, tem filmes. Tem um filme de uma mulher sendo racista no metrô, etc. E a senhora saindo, indo embora, porque ela sabe que vai adiantar nada para reclamar. Porque não tem. Ela vai chegar na delegacia, não vão querer. E como é que se diz? Registrar aquela ocorrência, porque eles sabem, aquelas pessoas lá sabem que vai adiantar nada. Aquela questão racial. Vocês acham que vai ser a mesma coisa com relação à questão homofóbica, transfóbica? Porque aquelas pessoas que estão lá registrando são homofóbicas, transfóbicas e racistas. E eles não vão fazer isso. Então, a gente começa aí. Aí, depois dessa porrada, vamos deixar um pouquinho melhor. Vamos voltar à questão mais simples, né? A questão de gênero. Para vocês, o que é ser homem? Para todo mundo, o que é ser homem? Alguém sabe responder? Hã? Bom, isso é a parte mais simples da coisa, né? Hã? Vocês acham que pode... Me diz uma coisa assim, ó. Existe um homem 100% homem? E existe a mulher 100% mulher? Alô? Melhor? Tá. Então, existe o homem 100% homem e 0% homem? Não entrei nessa parte ainda. Só uma questão mais fundamental. Sabe, tipo assim, Adão, quando veio do barro lá, era 100% homem. Daí a Eva, quando saiu da costelinha lá, sabe, era 100% mulher. Será? Não? Também não? Até porque Adão foi um baita filha da puta, mandou a Eva comer a maçã. Os dois se fuderam, tiveram que sair do paraíso. Ficou assim, porque não foi ela, foi ele. Ela falou, come, vamos ver o que dá, né? Aí eles se fuderam. Tá? Porque o homem, filha da puta, desde o começo. Então... vocês têm que pensar que não tem muito a questão toda. Assim, por exemplo, assim, ó, tem essa variação toda do gênero, sabe? Ela permeia todo o escopo, do 100, do 99, não chega a 100, tá? Até o 1, não chega ao 0, sabe? A não ser se o cara seja um Doutraque, sabe? Porque puta que pariu, os caras são foda, né? Sabe?
Então, na questão de gênero e de sexo, o que vocês acham que permeia a pessoa ser homem e ser mulher? Isso eu estou falando da questão mais básica. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Já pararam para tentar se definirem nisso? Para depois começar a pensar entre as outras definições onde vocês se encaixam? Nos LGBTs da vida? Para depois se construírem e tentar lutar pelo que vocês são? Não? Sabe aquela primeira parte, assim, eu pergunto, vocês respondem? Não? Não lembro mais? Pois é, acho que isso é importante a gente começar a ter sermos mais criteriosos, assim, até mesmo com a gente, sabe? Porque é importante para a gente poder se entender. Tentar buscar essa nossa razão de ser, sabe? Porque quando a gente é pequenininho, assim, sabe? Quando a gente tá frufruzinho, assim, sabe? Quando é criança, assim, ó. Ai, o que eu sou? Sabe? O que eu tenho aqui? Ai, mas eu não sei o que é isso aqui, para que isso aqui funciona, sabe? A gente não sabe muito bem como é que é essas questões, sabe? A gente vai entender mais tarde. A gente vai usar de uma forma ou outra mais tarde. A gente vai tentar sentir prazer com aquilo ali mais tarde. Mas se aquilo ali realmente nos representa, não é naquele primeiro momento. A gente sabe disso, ainda mais para quem é LGBT, sabe? Porque no primeiro momento é a questão do prazer. É por isso que no início só tem viado e sapatão. Logo depois que vem essas questões sobre LGBTQ+. Tá? No início só viado e sapatão. E não vem que eu estou nessa vida já há muito tempo. Então, conheço muita história também de outras pessoas. Então, esse autoconhecimento é uma coisa muito essencial para cada um de nós, sabe? E não só para quem é LGBT, para as pessoas que são héteros também, sabe? E tentar entender isso, tentar entender por que as pessoas, até mesmo as mais novas, que têm também... Hoje em dia você vê muito essas novas nomenclaturas, etc. Por que elas estão se identificando com essas coisas mais novas também, sabe? Porque muitas dessas coisas que antes eram assim, era viadinho, como é que eu vou, que era a guria que era mais masculinizada, etc. e tudo mais, sabe? Que hoje em dia se dá outros nomes e etc. Antigamente não tinha isso. Por que hoje tem isso? Sabe? Por que existe esse tipo de coisa? Isso que a gente tem que entender, sabe? Porque essa busca por essas definições, essa liberdade, às vezes pode causar alguns efeitos colaterais. Por exemplo, tu ir lá no shopping... Como é que é o nome daquele shopping lá em São Paulo? Shopping dos Viados? Claro que sabe, caramba. Frei Caneca lá. Aquilo lá é um shopping extremamente GGGG. Sabe? Só vai homem gay naquele shopping. Sabe? E quando vai homem gay, é homem gay afeminado. Se vai uma mulher trans lá, é tratada como um homem gay. Sabe? Então, entender isso, do porquê que isso acontece... Por que as pessoas lá não entendem que aquela lá é uma mulher trans, elas tratam a mulher trans como um homem gay, as pessoas que atendem lá, porque lá vai homem gay afeminado, e as pessoas, quando vai uma mulher trans, que não tem uma passabilidade cis, que é chamada... Sabe o que é passabilidade cis? Tá. Já respondeu para todo mundo, é isso? Quando uma mulher trans, ela passa na rua e tu não entende ela como uma mulher trans, entende ela como uma mulher cis, sabe? É isso que chama-se passabilidade cis. Entendeu? Tá.
Ela acha que aquela mulher trans é um homem gay afeminado. As pessoas que atendem e tratam essa mulher trans no artigo errado. Tratam como ele. Sabe? Então, é uma coisa muito estranha isso. Esse tipo de comportamento. Aí, essas liberdades fazem com que algumas pessoas sejam tratadas erradas. Tudo bem, tu pode ser quem tu quiser. Pode ser quem tu quiser. Mas algumas pessoas estão sendo maltratadas perante quem tu quer, sabe? A gente tem que respeitar, obviamente, tem que respeitar todo mundo. Eu acho que tem que respeitar todo mundo. Mas entendo que tudo existe uma relação, sabe? Do que tu faz, outra pessoa também está sendo uma relação de causa e efeito, que eu tenho visto muito acontecer. E como eu disse, as pessoas intolerantes, elas têm o direito de serem intolerantes no Brasil. Elas têm esse direito. E elas vão ter esse direito por muito tempo ainda, não importa a lei que elas fazem. Se porque é por lei ou não, se você olha na internet, qualquer caixa de comentário, elas continuam tendo esse mesmo direito. E não tem o que fazer, elas vão continuar tendo esse mesmo direito. E isso alimenta outras coisas. Se eu for no centro de Porto Alegre, as pessoas me olham, vão lá e já passei por situações onde as pessoas elas apontavam a mão, o dedo e começavam a rir, começavam a me ofender e chamavam outras pessoas para me ofender também. E se eu pegasse e retrucasse, ela achava ruim e, pior, as outras pessoas que estavam até então fazendo nada também achavam ruim. Sabe, tem um monte de coisa que acontece nisso tudo que vocês não entendem porque vocês não passam de imediato, vocês nunca passarão. E tem coisas que eu nem quero falar, porque tem coisas que são muito chatas de falar, porque envolve outras questões, com outros comportamentos de pessoas que eu não quero, porque daí é cercear o direito de outras pessoas de serem que elas são, porque cria bola de neve de outros lados. E eu não quero fazer isso, porque, de fato, daí é uma questão do tipo assim, puta merda, gente. É do tipo assim, que merda a sociedade, né? O cara não pode ser quem ele quer, porque sendo o que ele quer, ele acaba prejudicando uma outra parte de uma pessoa que também é igual a ele, sabe? Ele acaba, com isso, acaba invocando ódio de uma outra questão, de uma outra pessoa, que vai atacar outra pessoa, e assim por diante, assim por diante. E a gente vive numa sociedade extremamente intolerante. E uma coisa que eu procuro não fazer hoje em dia é sair de casa. Eu fico só dentro de casa. Trabalho dentro de casa, vivo dentro de casa. E não... E faço nada. A única coisa que eu faço é digo para as pessoas, olha, vejam bem as atitudes que vocês têm, porque as atitudes que vocês têm podem prejudicar outras pessoas. Sabe? E eu vejo que... Até mesmo, eu lembro muito bem da cena daquela senhora que foi ofendida no metrô, no trem, acho que em São Paulo, que foi, que ela simplesmente pegou e saiu, porque ela sabia que ia acontecer nada, e acho que ela também sabia que se ela retrucasse ia ser pior, e se ela retrucasse na internet iam ofender ela. Essa semana, agora há pouco, teve aquela menina que disse que todo homem é lixo, porque os caras que são gamers são os lixo mesmo. A mulher que já jogou sabe que os caras são uns idiotas, sabe? Então, e os caras conseguiram fazer com que ela não fosse renovada, sabe? E realmente os caras são lixo de verdade, sabe? E ela estava numa situação de extremo e não tem que fazer isso. São do mesmo tipo de comportamento dos caras do Tchan. Os mesmos caras que já me atacaram, os mesmos que são o mesmo tipo de cara que atacaram o João Willis. E aqueles caras que atacaram o João Willis foram os mesmos caras que me atacaram em 2017, que eu expus na internet, etc, etc. Vocês conhecem essa história? Não conhece? Bom, essa é uma outra história.
E já conto essa história, de terminar esse ponto aqui. Daí que eu digo para você o seguinte, é muito legal tu simplesmente chegar e defender por defender uma situação. Mas é muito mais legal tu defender alguém entendendo o que aquela pessoa é, entendendo o que tu está defendendo. Sabe? E muito mais legal é tu dar o lugar de fala a quem tem o lugar de fala. Tu é LGBT? Ótimo. Tu é LGBT? Perfeito. Mas tu é LGBT aonde? Em que parte daquele LGBT-cedário tu é? Em que parte tu se encontra naquele LGBT-cedário? Tu é do quê? Plus lá? Perfeito, tu é. Tu é só do LGBT? Tá, tu fala na parte do LGBT. Agora, do Q+, deixa a pessoa do Q+ falar. Porque cada uma parte deles existe uma luta que é bem diferente. A parte do transgênero é bem diferente da parte do transexual e travesti. Por que nos Estados Unidos e no resto do mundo não existe travesti? Vocês sabem por quê? Porque no Brasil só tem travesti, gente. Eu estou aqui porque foram as travestis que fizeram história no Brasil. Porque foram as travestis que morreram na época da repressão. Foram as travestis que não podiam sair para comprar pão de manhã, que a polícia vinha, pegava e matava. Não tinha transexual. Transexual, transgênero é um estudo americano, europeu. Não é um estudo do Brasil. Transexual é uma palavra bonitinha, socialmente aceitável. Sabe? Eu sou mulher transexual, ai, que lindo. Sou travesti, caramba, travesti. Sabe? De luta, ó. Sangue. Sabe por quê? Porque elas morreram. Quem morreu no Brasil lutando para ter espaço, para elas estarem aqui, para eu estar aqui falando, foram as travestis. Não foram as mulheres transexuais. Não foram as pessoas transgêneros. Não foram. Foram as travestis na época da repressão. Querem, vão lá na Igualdade, lá em Porto Alegre. Falar com as gurias lá para entender qual é a história do Brasil. Vão lá e conversem com elas. Não vão pegar esses estudos americanos, europeus, que querem colocar fetiche junto com a questão de transgênero. Sabe? Porque é muito fácil. Porque no resto do mundo é muito mais fácil fazer essa coisa toda e englobar tudo. Sabe? É simples, sabe? É simples. Porque em algumas partes é mais fácil. Mas aqui no Brasil, eles pega história de onde pegavam várias mulheres travestis, que hoje se fala em mulheres travestis, e levavam ela para a beira da praia, ridicularizando, perfilavam todas elas, mandavam elas todo mundo pegar uma no tico uma da outra, e ficavam uma pegando e ficar sacudindo uma na outra para ficar humilhando uma a outra. É assim que aconteciam. Histórias terríveis. Depois pegavam e matavam. Ou torturavam. É por isso que eu estou aqui. É por isso que tem transgênero, tem isso, aquilo, outro, tem o nome tal, nome tal, nome tal. Não é porque tem as transexuais de hoje, é porque tem os travestis. É por isso que eu defendo o nome travestis. Tá? É por isso que tem que entender a história, entender de onde é que veio cada uma das letrinhas. É por isso que a gente tem que entender por que as novas letrinhas que estão surgindo hoje, por que existem. E por que cada uma existe. E entender onde é que cada uma se encaixa. Entender a luta de cada uma. Claro que são todas do grande grupo LGBT, da grande luta LGBT. Mas entender o que cada uma quer para si. Entender que cada uma todas estão indo num paralelo. Sabe? Queremos, sim, uma igualdade. Mas todas querem uma coisa diferente, muitas vezes. Mulher trans quer ser reconhecida como uma mulher. Mulher travesti também. Sabe? De uma forma, às vezes, diferente. Uma pessoa transgênero é uma outra coisa, é uma outra questão de gênero. Muitas vezes. Aí você pega pessoas não binárias, intersexas, sabe? Essas coisas assim. Pega outras questões de gênero.
Vocês lembram das aulas de matemática? Eu acho que muitas pessoas aqui não lembram. Não lembra das aulas de matemática? Conjuntos. Lembra de conjuntos? Pega conjuntos, tá? Transgênero, grande conjunto transgênero. Assim, pega uma bola grande assim, tá? Aí tu tem lá dentro de conjuntos de transgêneros, tem transexuais, tá? Aí você tem mulheres trans, dentro do conjunto de transexuais, tem mulheres trans, mulheres travestis e homens trans. Fora, tu tem todas as outras questões de trans, como não binários, etc, etc, etc. Não sei se vocês entenderam. Então, transgênero é o grande guarda-chuva para todas as questões de gênero. E transexuais, no dia 29 de janeiro, foi o dia em que as mulheres transexuais, mulheres travestis e homens trans foram em Brasília reclamar direitos. Foi não sei que ano que foi agora no Brasil, mas é no dia da... Dia 29 de janeiro é o dia no Brasil que tem o dia da visibilidade trans, exatamente. Mas não é dia de transgênero, é dia de mulheres travestis, mulheres trans e homens trans. Isso é essa diferença. Se fala trans, mas de transexuais, travestis. Então tem que se entender isso. Sabe? O trans ele é muito genérico às vezes com relação a essas coisas. Mas, como eu falei, a gente está aqui por causa das travestis. E naquela época chamava-se os travestis. Que agora há pouco tempo ainda se falava os travestis. Muita gente fala os travestis, etc, 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 para poder humilhar. Mas não humilha mais. Porque a gente pegou essa palavra para a gente, por uma questão muito de luta, de política. Não humilha mais. Não humilha mesmo. Então, entender quem se é, saber de onde é que se veio, entender a história de cada pessoa, assim como as pessoas negras entendem. Como a palavra preto que se usa hoje em dia, que era usada para ofensa, que as pessoas negras usam a palavra preto hoje em dia. Que entenderam que a palavra preto, por exemplo, assim, que a palavra preto hoje é muito mais usada, foi usada... Alguém me explicou uma vez que a palavra negro era muito mais usada como uma palavra pejorativa. E a palavra preto era mais, já usava uma palavra mais... qual o contrário de pejorativa? Mais... hã? Isso, por exemplo, assim, a grana preta, sabe? Então, pegaram para eles, assim, nós pegamos a palavra travesti para nós, sabe? Então, não vai mais nos ofender, sabe? Então, é realmente uma questão mais de luta do que qualquer outra coisa. Agora, eu acho que essa é uma coisa que eu sempre gosto de falar bastante isso, sabe? E gosto de frisar bastante toda vez que eu falo sobre essa questão de gênero com relação, porque eu vejo que as pessoas têm muita dúvida com relação a isso, muitas questões com relação a isso, com relação às pessoas transexuais, mulheres trans, homens trans e mulheres travestis, para poder desassociar das questões de transgêneros, porque só falam em transgênero, ficou muito na moda isso. Eu meio que me ofendo muito que falam transgênero, porque tem muitas pessoas que estão colocando fetiches dentro do escopo transgênero, sabe? E eu não me considero um fetiche, sabe? Não me considero mesmo. E acho muito ruim quando eles colocam isso, apesar de muitas pessoas que procuram mulheres trans queiram isso, porque o Brasil é o país que mais procura mulheres trans na internet, travestis. O Brasil é o que mais procura as mulheres. Você sabe quais as duas coisas que o homem brasileiro mais procura? Mulheres travestis. E sabe qual é o maior fetiche do brasileiro? Ser corno. Além de ser um lixo como gamer. É só procurar na internet. É o que mais tem. Site de travesti tem horrores. E é um monte de travestis brasileiras.
é o que mais tem, sabe? Então, sei lá, é uma coisa bem interessante, só que é o que mais mata, né? Então tem essa... É bem interessante isso. Sei lá. É uma coisa muito chata ficar falando isso, só que eu acho que eu achei bem necessário porque eu vejo que vocês não têm contato com isso. E vejo que vocês tentam... Como é que a palavra me fugiu a palavra? Tentam defender causas que às vezes vocês não conhecem, de fato. Tentam defender ideias que às vezes vocês não conhecem, defender coisas que vocês não conhecem, história, de onde é que veio as coisas, sabe? De onde é que veio essas ideias, de onde é que veio o porquê disso tudo. E às vezes é muito estranho para mim, sabe? Porque não sei do quê, etc., porque o gênero se constrói isso, aquilo outro. Cara, todo transexual travesti nasceu como viado, sabe? Porque quando se encontra uma travesti, chega assim, e aí, viado, como é que tu tá? Porque é assim que funciona. Por quê? Porque quando se descobriu era viado, sabe? Porque quando tudo que se descobre é isso. Porque é isso que eu digo, só tem viado e sapatão. Porque é assim que se descobre. É assim que tu começa a se descobrir. Depois, mais tarde, tu se entende de verdade. Mais tarde é que tu vai se entender. Porque na minha época de criança tinha o quê? Tinha a Roberta Close. E eu nem sabia direito o que ela era. Eu não tinha nem ideia direito do que ela era. Não tinha, era uma coisa de outro mundo, não, sabe? Era uma outra coisa. É uma coisa completamente inatingível, aquilo ali. E na época dela, outra coisa também. Ser travesti tinha que ser travesti de verdade, porque não tinha esses procedimentos que hoje tem, estéticos, como que colocar peito de silicone, fazer esses procedimentos todos como tem. Naquela época não tinha. Tu já tinha que nascer com o corpo perfeito. Hoje em dia, não, hoje em dia é muito mais fácil. Tu vai para a Tailândia, hoje em dia, tu vai da maneira que tu for. Tu volta perfeita. Eu não sei como é que as pessoas voltam, porque tu vai com o teu passaporte com o rosto, tu volta com o outro. Não sei como é que deixa tu entrar no Brasil, porque tu é outra pessoa, sabe? Naquela época, tu tinha que nascer perfeita já, porque só tinha hormônios, e uns hormônios que não funcionavam direito. Se tu vê as fotos das travestis naquela época, era uma outra coisa. Eram bem diferentes na época da Roberta Close. Mais tarde só começaram com silicones. Eram umas coisas bem insípidas, sabe? Eram silicones com aquelas bolotas assim, sabe? Então, é diferente daquela época para hoje. Então, gente, é isso. Com relação a essa questão de gênero que a gente começou no início, falando sobre ficar se defendendo, e vocês têm que entender quem vocês estão defendendo quando vocês vão falar sobre questões de LGBTs. Vocês estão defendendo vocês? Ou estão defendendo a letrinha de vocês? Ou estão defendendo toda a causa LGBT? Tá? Entendam quem vocês são e quem vocês querem defender. E o que isso impacta na vida diária de vocês. Eu sei muito bem o que isso impacta na minha vida. Eu sei muito bem o que eu preciso defender para me defender durante meu dia a dia. Porque eu já passei muito perrengue, já passei muita coisa por causa de outras questões, de outras pessoas que têm comportamentos que eu sei que impactam na minha vida. Bom, não sei se eu fui claro com relação a isso, com essa parte de LGBT, gênero, etc. Sabe? Fala. Hã? Não existe uma resposta correta. Sabe por quê? Por exemplo, assim, ser mulher, pensa bem o seguinte, ó, existe uma questão bem simples. O que é ser mulher aqui? O que é ser mulher na Mongólia? Sabe, uma mulher na Mongólia acorda de manhã,
desmonta a barraca e vai montar a barraca, vai botar a barraca em cima no cavalo, de uma mula, etc., e vai partir para um outro lugar. Mulher na Mongólia é mais homem que muito caminhoneiro que tem aqui no Brasil. Entende isso? Essa questão de gênero e principalmente de como ela é vista pela sociedade. Então, se tu conhece muitas vezes, se tu olha a pessoa, tu não vai identificar ela como uma mulher da maneira que tu identifica uma mulher dentro de diferentes momentos da sociedade, sabe? Então não existe tu não pode dizer assim, isso é de fato um homem, isso é de fato uma mulher. É por isso que essa pergunta é tão capciosa. É por isso que ela faz pensar, onde é que eu estou? O que eu sou? Aí é que tá. Por isso que ela faz muitas pessoas pensar, nossa, e agora? O que eu faço? Vou sair correndo. Sim, depende muito do que tu quer, né? E depende muito do que tu tá, e depende muito do que a sociedade, às vezes, até como ela te força a ser, sabe? E até mesmo o ambiente, né? Aí é que tá. O ambiente vai te forçar a ser de um jeito ou de outro para ter uma questão da tua própria sobrevivência. Tem isso também, né? Exato. Você sabe lá, tu não vai ser afeminado em países, sabe? Então tem tudo isso. É uma questão também de sobrevivência. Ser homem, ser mulher é uma questão também de sobrevivência. Então essa pergunta não tem uma resposta correta. É por isso que eu costumo fazer ela, porque as pessoas tendem a se questionar sobre isso, porque muitas pessoas tendem a ter uma resposta muito pronta para isso. Porque eu sou, sabe? Então é bem engraçada. Sei lá, se tem alguma pergunta? Oi, tudo bom? Eu queria saber sobre a tua experiência, por exemplo, no atendimento médico, se existe, por exemplo, tu mora em Porto Alegre, né? Se tem médicos que entendem a saúde da comunidade trans e se tem sei lá, atendimento, porque é uma pessoa precisa ficar doente, fica, né? Sei lá, os hospitais estão preparados para atender a comunidade? Não. Não tem, tipo, não. Existem poucos lugares ali, tem ali no... Acho que só no Hospital de Clínicas, mas é muito... Acho que só lá que tem um atendimento mais especializado, mas de resto é muito... O atendimento especializado ele é voltado para a questão apoio psicológico, questão, por exemplo, de órgãos genitais, é uma questão de... Ali no Clínica existe o programa ProTIG, Programa de Transtorno de Identidade de Gênero, mas ali é só para tratamento... na verdade, é um programa para tentar na fila para fazer o tratamento para fazer cirurgia de redesignação sexual, sabe? E é só isso que existe de verdade em Porto Alegre para esse tipo de tratamento. Agora, qualquer outro médico, eles não têm nenhuma especialização ou nenhum tato com relação a isso, sabe? Eles procuram até não se envolver, se eles puderem, eles não te atendem. Eles realmente não têm essa... Eu evito o máximo não ir
a médico, etc., sabe? Mas tu tem que te manter vivo, né? Então, por isso que eu procuro ter uma saúde, uma alimentação me alimentar bem bem boa. E dormir para não precisar. Exato. Então, por sorte, eu não tenho problema de saúde há muitos anos, sabe? Então, eu não sou alguém que possa dizer assim, em tal lugar, etc., etc., tem algum problema. Mas eu sei que é bem complicado. Eles não têm eles não te atendem bem, sabe? No momento que eles sabem de alguma coisa, já se retraem e eles não conseguem te atender. Eles meio que perdem eles não conseguem, eles ficam retraídos e eles não sabem te atender, eles não sabem. Ainda mais se tu não tem teu nome retificado, eles meio que se perdem no atendimento, sabe? E muitos são bem... como é que eu vou dizer? Eles são bem até... a palavra não é... são bem grosseiros, assim, sabe? No atendimento, sabe? Então, eles já não... Eles não gostam, eles se sentem muito retraídos, etc., e acabam te atendendo bem mal, sabe? Então, é uma coisa que a maioria das travestis trans e homens trans procuram fazer, é não ir ter atendimento. Sim. Acontece. Acontece. Não existe assim não se procura. Procura-se não procurar. Esse é a regra. Então, não posso te dizer assim, tem muita... Qual lugar é melhor, qual lugar é pior. A regra é que os lugares são ruins assim, de atendimento. Até porque não se procura, né? Tem mais. Na verdade, não é bem uma pergunta, é mais uma reflexão que eu tenho sobre isso. Que eu tenho pensado muito nessa mesma pergunta que a gente estava discutindo agora. Esses formulários que dizem, você é homem, você é mulher, sabe? Eu acho que, na verdade, é uma pergunta que está sendo feita da maneira errada. De repente, não é o que a gente é, mas a maneira que a gente expressa, entende? Porque, pelo que eu tenho estudado, os gêneros, eles estão, digamos assim, em conjunto, eles estão presentes juntos, sabe? Não tem como tu ser só uma coisa. Então, de repente, é a maneira que tu te expressa que vale, sabe? Tu consegue expressar características femininas, tu consegue expressar características masculinas, e isso não se limita só a uma coisa, não se limita só ao teu corpo, mas isso vai bem além, verticalmente além, entende? Então, eu acho que, de repente, no futuro, se a gente conseguir trabalhar, né, essas ideias, a gente consiga parar de se limitar a querer se expressar só como uma parte do gênero, né, que a gente tem, eu vou me expressar só como homem, só como mulher, e começar a expressar realmente o que a gente é, que vai muito além. E isso abre precedente para muita coisa. Abre precedente para a gente ser bem melhor do que a gente é, sabe, como pessoa, como amigo, como indivíduo na sociedade. A gente pode melhorar muito. E só o fato assim que eu vejo também, só da gente falar desses assuntos, a gente já se sente pressionado por medo de ser julgado. Eu, por exemplo, demorei muito para conseguir me abrir para falar isso com as pessoas, porque pelo histórico mesmo, a gente já tem esse sentimento de ameaça de receber uma agressão, alguma coisa, sabe, verbal, físico, seja o que for. E aí, de repente, principalmente em ambiente de trabalho, que eu já trabalhei em lugares que foi bem ruim, sabe? De tu comentar alguma coisa e aí depois tu vê que as pessoas mudam ao teu redor, sabe? E isso é uma coisa que na Possible, felizmente, eu me encontrei muito bem aqui, sabe? Porque todo mundo me recebeu muito bem. No início, eu fui contando aos poucos para as pessoas mais chegadas e eu vi que aqui realmente a gente trabalha bastante isso. Então, é muito orgulho de trabalhar aqui, sabe? E eu fico muito feliz. E acho que essas questões todas vão nos ajudar a abrir mais a nossa mente para
para conseguir expandir a nossa cultura e os nossos horizontes. Só isso. Obrigado. Nossa, bem feliz. Fico bem feliz e eu acho ótimo ter tocado nisso, porque a questão principal do gênero é, sim, a expressão de gênero, sabe? Como eu estava falando, assim, por exemplo, assim, ó, o que é ser mulher num lugar e o que é ser mulher no outro é a expressão de gênero que ela vai ter. Por exemplo, assim, o que é ser mulher, por exemplo, assim, vamos... aqui no Brasil ou na Mongólia. Olha a expressão de gênero que a mulher vai ter lá e a expressão de gênero que a mulher vai ter aqui. Como eu falei lá, ela vai ser mais homem do que muito caminhoneiro que tem aqui no Brasil. Não que os caminhoneiros aqui não sejam homens, não são. Tem muito caminhoneiro aí que já anda me procurando. Tá. Mas, então, é isso, de fato, eu acho que no futuro o que vai prevalecer, sim, é simplesmente a expressão de gênero que a pessoa vai ter, mais nada. Eu acho que para mim vai ser um futuro ideal, a gente não ter mais essa preocupação, porque tu é isso, aquilo, outro, sabe? Mas eu acho que hoje em dia é necessário um pouquinho desses rótulos para as pessoas que são mais ignorantes no sentido de não entendimento, não da pessoa ser intolerante, ter entendimento que agora é tal coisa, colocar nessas caixinhas, para depois essas caixinhas a gente poder abrir e espalhar, sabe, misturar. E tu levantou um ponto que é muito interessante, expressão de gênero. Por quê? O que acontece? A pessoa pode ser a lésbica, que tem aquela expressão mais durona, e não ser um homem trans. Simplesmente pode parecer um homem trans, mas não ser um homem trans. Simples assim, sabe? Isso, para mim, é muito simples, mas para algumas pessoas isso não é simples. Sabe? Esse dia alguém me perguntou, por que tu não sabia que a pessoa era lésbica? Caralho, por que eu vou saber que a pessoa é lésbica? Cara, o que me importa se a pessoa é lésbica ou não é lésbica? Sabe? O que importa para ti se a pessoa é lésbica ou não é lésbica? Sabe? Eu não quero pegar ela, ela não quer me pegar. Eu tô nem aí se ela é lésbica, se é gay, etc., se é bi, eu não tô nem aí, sabe? Até porque, para mim, a coisa mais normal do mundo é uma pessoa ser LGBT, sabe? Eu não tô nem aí se ela, sabe? Para mim é uma coisa tão mesquinha ficar se preocupando sobre a orientação sexual ou a identidade de gênero da pessoa. Eu acho tão idiota da parte de alguém, ficar pensando, será que a pessoa é gay, é lésbica, é isso, aquilo, outro? Cara, desopila, sabe? Entra noutra, sabe? Se ela está interessada em ti, uma hora tu vai saber. Agora, se ela não está interessada em ti, esquece, não tem por que tu saber disso. Então, no futuro, eu acredito que o que vai ser importante, sim, é essa questão da expressão de gênero, claro, e da orientação sexual. Se ela está a fim de fazer isso, aquilo, contigo. Mas todo mundo vai ter esse desvio colorido, sabe? E vai ter só a sua preferência sexual, sua orientação sexual, e vai ter tudo mais simples, sabe? E complexo ao mesmo tempo, né? Eu acho que tu colocou um ponto fantástico com relação a isso. Alô? Oi? Quando tu chegou aqui, tu perguntou se a gente te conhecia e a maioria disse que não. E aí, se tu quiser falar um pouco sobre a tua profissão, um pouco sobre ti, para a gente te ouvir e também saber quem tu é, acho que se tu puder, se tu não te sentir, enfim... Invadida? Invadida, exato. Tá. Tu pode falar. E tu comentou também sobre a questão que aconteceu, as mesmas pessoas que agrediram o Jean, te agrediram, e aí, se tu quiser também contar isso. Tá. Bom, eu sou desenvolvedor de sistemas, trabalho lá em Porto Alegre na DB Server, trabalho desde 2002 com desenvolvimento. Na verdade, eu comecei a trabalhar lá por 98, quando uma amiga minha chegou para mim, tu não quer fazer um site para mim? Eu faço. Fui na época de lá, na época do GIF animado. Para quem que eu estava falando? Estava falando para vocês, né? É para ti. Para vocês, né? Porque eu estava falando que
Na época do... O legal é que tu ficava fazendo um monte de coisa piscando. Vocês viram quando era o Yahoo? Tinha um monte de tela, coisinha piscando na tela, logo que saiu o site do Yahoo, etc. Era assim que eu fazia site. Era lindíssimo. Não sei, os sites hoje são tão boring para fazer, né? Mas era bonito ficar um monte de coisa. Daí saía uns flocos de neve, etc. Era bem mais bacana. Hoje em dia é bem chato fazer site. Vocês estão rindo do quê? Vocês não sabem fazer site. E eu fiz, o primeiro site que eu fiz no Word, acho que é no Windows 3.11. Aí eu lembro que eu fiz o site, porque dava para exportar para HTML. Aí eu lembro que eu exportei, aí eu tentei editar o HTML, era um lixo o HTML, puta, vou ter que aprender HTML. Aí eu ia na empresa, imprimia o tutorial, ia para casa, ficava lendo o tutorial, botava na empresa. Aí editava o HTML, ia para casa, lia mais tutorial HTML, editava e fui aprendendo. Daí um dia surgiu o JavaScript. Aí tive que aprender JavaScript e fui indo. E até que comecei a trabalhar profissionalmente com desenvolvimento. Daí era ASP 3.0, aquelas coisas bem românticas daquela época, sabe? SQL Server, era bem divertido naquela época. Vocês são muito novos ainda, não sei qual a idade de vocês. Mais ou menos, assim. Puta que pariu, vocês são... Hã? Quanto? Doze anos? Tem 18, programa 12 anos. Ah, puta merda, nasceu programando aí, né? Tava mamando. Mas tava lá no Mac. Então, aí comecei a fazer, aí eu fiz uns cursinhos lá no Senac de ASP, JavaScript. Aí de resto fui só aprendendo sozinha. Ah não, fiz na época estava muito famoso fazer de Flash. Aí fiz como é que é do Macromedia, que era da Macromedia? Sim, esse ano eu faço 45. Então, eu fiz Flash, era Fireworks e Dreamweaver. E serviu pra nada aquela porcaria. Daí eu lembro que eu fiz lá, achava bem legal ficar mexendo no Flash, etc. Mas depois o Flash morreu, e daí foi só fazer coisa. Aí depois fui só evoluindo, aprendi... Aí depois foi para C Sharp, SQL Server, BI, aprendi muita coisa, depois era SQL, Oracle, banco de dados variados e tudo mais, um monte de coisa. Depois não fiz mais curso, aprendi tudo sozinha. Agora eu sou Google Developer Expert em Firebase, trabalho muito com banco de dados NoSQL, Angular, o que mais? Na realidade, hoje o que eu faço? Eu não sei. Hoje eu sou contratada, eu trabalho na DB, faço algumas coisinhas lá. Sim. E fico fazendo esses eventinhos assim. Agora, acho que dia 18 eu vou lá no Frontin, em São Paulo. Me convidaram para ir lá. Não vou palestrar, fazer nada, só me convidaram para ir lá. Eles adoram fazer isso. Eu não sei porque as pessoas não gostam de ficar me ouvindo, porque eu só falo bobagem. E eu fico fazendo esses eventos falando bobagem. As pessoas ficam falando bobagem, horror de bobagem. E aí eu faço palestras, assim, palestras de técnicas, de Firebase. Você conhece Firebase? É mesmo? Não?
Eu não entendi. Eu tenho uma pergunta para ti. Fala. Tu sentiu alguma dificuldade ou preconceito ou resistência entre colegas de trabalho no meio que tu trabalha, que a gente sabe que é majoritariamente masculino realmente, pela tua identidade, por ser quem tu é? Sim, claro. Como é que foi isso para ti? Bom, no começo foi difícil. Fui demitida por causa disso. Lembro que o gerente inventou um monte de coisa. Eu fiquei olhando para a cara dele ali falando um monte de coisa. Lembro que no final dele falar, eu fiquei olhando para a cara dele, ele falando aquele monte de coisa, eu fiquei sem saber o que falar, simplesmente fiquei ouvindo. E a gerente de RH, ela me chamou numa sala e Aí eu comecei a chorar e ela começou a chorar também. A única coisa que ela falou foi bem assim, eu devia ter feito alguma coisa, não devia ter deixado chegar a esse ponto. E ela começou a chorar, sabe? E eu vi que realmente foi bem por questão de intolerância mesmo, sabe? Que ele havia feito isso. Pessoal da live. Porque eu via que eu via que as pessoas, quando eu chegava no lugar, as pessoas tinham que parar de fazer piadinha idiota, sabe? Elas se sentiam incomodadas e tudo mais. E é que, na realidade, parecia que a minha presença fazia com que as pessoas tinham que se comportar. E elas não gostavam disso. Hoje em dia, não. Hoje em dia é um pouco diferente. E a minha presença intimida e faz com que as pessoas se comportem. E eu acho bom isso. Sabe? Então, e elas vão ter que se comportar. De uma forma ou outra. Sabe? Até mesmo porque... E elas não falam bobagem na minha frente, porque até elas ficam com medo, sabe? Elas, de verdade, ficam com medo. Até mesmo porque se criou um pouco de uma certa mística. Evelyn, não sei do que, sabe? E eu, sendo bem sincero, eu aproveito um pouco. São um pouco maquiavélicas. Então, claro, não façam isso, tá, gente? Isso é uma coisa, não é, às vezes não é muito legal, mas eu aproveito, sim. Mas aconteceu, sim, aconteceu e não foi nem um pouquinho legal. E depois desse tempo que eu saí dessa empresa, foi na época que eu estava começando recém a transição, fiquei 1 ano desempregada, eu ia fazer as entrevistas de emprego, nunca recebia resposta nenhuma. Daí eu notei que eu não queria trabalhar em nenhum lugar que fosse intolerante. E toda vez que vinha uma oferta de emprego, eu colocava a resposta da oferta. Como é que era que eu colocava? Eu colocava assim... deixa eu tentar lembrar como é que era a frase. Eu colocava assim... que se a empresa tinha algum problema com relação a pessoas LGBTs, com relação à diversidade, pessoas LGBTs, porque eu era uma mulher trans, estava em transição, que se tivesse algum problema com relação a isso, que desconsiderasse a minha candidatura, senão eu ficaria muito feliz em continuar. Sabe, eu colocava uma coisa mais ou menos nesse sentido. Funcionou perfeitamente, nunca me responderam um desses. Sabe? Fiquei 1 ano desempregada. Nesse meio tempo não consegui pagar o condomínio do meu coisa lá, ficou acumulado, etc. E se não fosse algumas amigas minhas que fiquei sem dinheiro um tempo, que uma amiga minha pagou a luz lá de casa, pagou um monte de coisa, me ajudaram bastante. E eu ia ficar bem na ruim mesmo, sabe? Mas como eu tive ajuda de pessoas, etc., mais tarde consegui emprego e estou aqui, sabe? Então foi bem legal nesse sentido, sabe? Ver que algumas pessoas conseguem te ajudar e as coisas conseguem melhorar. Aqui na live a gente recebeu algumas perguntas e a primeira que perguntou foi a Carol Campelo.
Agora uma pergunta / conselho para Evelyn. Estou tentando começar nessa área. Sim, está bem difícil. Gostaria de saber se tens alguma dica, qual a linguagem de programação mais fácil para ir começando? JavaScript. É que mais... O que aconteceu ali? Provavelmente tu bateu o martelo dele de qual realmente era mais fácil. Mas é mais fácil começar por causa da documentação. Isso porque é mais porque Java é muito pesado, sabe? É muito complicado assim de trabalhar. Quem que trabalha com Java aqui? Viu que falei que é pesada mesmo. E também teve uma outra pergunta do Otávio Carvalho, que aí foi no Instagram. Ele disse que já trabalhou num projeto contigo, o Educodar, e ele queria que tu falasse um pouco pra gente mais sobre esse projeto. O Educodar? Isso. Sim, Educodar. O Educodar era ótimo, porque o que acontece? Foi na ThoughtWorks. O Educodar é o seguinte, eu trabalhei na ThoughtWorks, vocês conhecem? Era ótimo, porque é o seguinte, era um projeto onde a gente pegava crianças de uma vila, numa escola que tinha uma vila ali perto ali da Tecnopuc. Eu trabalhava no Tecnopuc lá em Porto Alegre. Então, as crianças estudavam ali, e a ideia é a seguinte, não era pegar as melhores crianças da escola, mas aquelas que tinham potencial. Era assim, como é que eu vou explicar? Mas também não era aquelas mais treteiras também, né? Mas assim, a ideia era assim, não é aquelas que... na realidade, eu não sei como é que faziam bem a seleção, mas até eu entendi, não era assim aquelas assim mais... Opa! Quase. Essa era a ideia que falava lá com as diretoras, certo? Não é pegar assim as mais boazinhas, etc., as mais aplicadinhas, mas aquelas que a gente pudesse trabalhar aquelas crianças, sabe? E pudesse dar um potencial para elas. O Educodar é o seguinte, era pegar as crianças, levar lá para a Tecnopuc, passar 2 horas com elas 2 vezes por semana, ensinar tecnologia, ensinar JavaScript para elas, usando um programinha que ensinasse lógica de programação. Então, ia uma van lá, pegava elas, levava até o Tecnopuc, a gente levava elas até uma sala, ali no prédio Tecnopuc, separadas. A gente levava os computadores, laptops lá, daí elas sentavam, a gente ensinava elas, mostrava como é que era a programação de computadores, ensinava elas a programar. Depois de 1 hora tinha um lanche, dava lanche para elas tinham um coffee breakzinho, e depois voltava às aulas, ensinava algumas coisinhas, e ficava 2 meses fazendo o curso. Era ótimo, porque a gente via a evolução delas, sabe? Porque no começo elas não davam muita bola, achavam que era mais uma bobagemzinha, etc. Porque eram umas crianças bem de periferia, sabe? E elas não tinham noção de nada. Não era assim abrir uma porta para elas, mas dá uma ideia, assim, abrir uma janela, assim, olha só isso aqui, sabe? Dá uma olhadinha assim, que de repente tu pode ter uma ideia de um futuro para ti. Porque a gente também sabe que elas estão numa vida muito diferente do que a gente tinha lá no Tecnopuc. Porque vai ser muito difícil elas conseguirem sair daquilo ali. Mas elas entenderem que aquilo ali também é uma realidade que elas nunca tinham visto, sabe? Porque a gente também não é conseguir chegar nelas e pegar pela mão, olha, vamos lá sempre, para o resto da vida delas. Mas fazer com que elas olhassem assim, olha, isso aqui é uma realidade que um dia vocês vão poder ter contato também. Sabe? Não desistam. Sabe? E chegar no final e ver que elas realmente conseguiram entender aquilo ali, nossa, vocês não têm noção de como era gratificante aquilo lá. Ver os pais delas chegando e no começo eles não acreditavam, e no final eles verem que elas evoluíram, sabe? E estavam apostando naquilo lá. Puta que você não tem noção como é que é legal aquele troço. Na merda que acabou aquela bosta lá.
Lindíssima iniciativa. Tu pontuou no início uma coisa que a gente riu, mas que é muito real, que no início todo mundo é viado sapatão, ou uma coisa ou outra. E, claro, se tu se sentir confortável de falar pra gente como foi esse processo de descobrir que a Evelyn existia dentro de ti e quando caiu a ficha e como foi passar por todo esse processo até se tornar quem tu é hoje. Então, isso é muito... É que, na verdade, o que acontece? Isso me aconteceu muito nova, né? Eu acho que eu tinha, sei lá... Eu lembro que isso era... Acho que uns 11, 12 anos, assim, sabe? Porque tu começa a ver as coisas de uma forma bem diferente. Bem diferente mesmo. Mas tu não sabe ainda o que tu é. Tu sabe que tu é diferente. Sabe? Mas é uma coisa bem... Como qualquer... É por isso que eu digo assim, ó. Todo mundo começa como viado sapatão porque tu sabe que tu não tá dentro daquele contexto. Tu tá fora, sabe? Tá fora. Sabe? Então, as pessoas começam a fazer as outras coisas, mas tu tá fora. Tu não consegue se ver naquilo ali, tu não consegue se enxergar naquilo ali, tu consegue... o que tu imagina para ti é outra coisa. Porém, tu tem que seguir a onda. Porque puta merda, senão tu não vive mais, né? Tu não tem mais o que fazer na tua vida, a não ser, sei lá, se trancar no quarto ou se matar. É isso que tu tem para ti. E, no meu caso, como sendo com uma pessoa trans que eu nem sabia o que era, porque tu não sabe o que é, porque tu não tem consciência daquilo, tu só vai ter consciência depois de muitos e muitos anos, sabe? Aquilo ali acaba sendo um problema para ti. Porque não existe um descobrimento inicial. Existe simplesmente um estranhamento inicial. Que tu sabe que tu não pertence àquilo. Mas tu não sabe o que fazer com aquilo. É basicamente isso, sabe? Ainda mais naquela época onde tu não tinha internet. Tu não tinha onde buscar informação. Eu vivia isolada no meu mundo, onde era eu, mais eu e pronto. E TV. Hoje em dia é muito mais fácil. Não se falava sobre esses assuntos. Não tinha alguém indo numa empresa falando sobre isso. Era putamente proibitivo ter esse tipo de informação. Hoje em dia, tu pega um smartphone, tu vai na internet, tu tem isso. Naquela época não tinha. Eu fui ter noção de alguma coisa lá, sei lá, quase 20 anos de idade, sabe? Quando começou-se a se ter algum tipo de ideia do que era isso, aquilo, outro, sabe? Do que realmente... De saber que poderia ser possível. Isso. De ser possível e, puta, e agora já está tarde, se não está tarde, se é que consigo, se é que não consegue, e as coisas já estavam indo para um outro ponto, e agora fazer o quê? E muita coisa passa na cabeça, muita coisa já está sendo tomada, e agora... Então, entre questões de descobrimento e de a tua vida está levando um outro caminho, sabe? E o medo das coisas acontecerem, e o medo de tu realmente é isso, aquilo, e tu saber que de fato é aquilo, mas e agora? É muita coisa louca que acontece na tua cabeça. É muita coisa louca. Tanto que questão de sexualidade, para mim, sempre foi muito complicada. Muito complicada mesmo. Hoje em dia ainda é muito complicada, sabe? Então, eu saber o que eu era, eu acho que eu sempre soube. Eu colocar isso para fora, isso demorou muito tempo, sabe? Então, a Evelyn teve que lutar muito, teve que brigar com muita coisa para poder ter vida.
e sair e realmente poder estar aqui falando com vocês, sabe? Porque ela teve que ficar trancada por muito tempo para... Acho que até foi bom, sabe? Porque, de uma forma ou outra, essa pessoa podia até estar morta. Se tivesse saído daquele tempo antes, porque não ia ter base nenhuma, conhecimento nenhum. Porque naquela época não ia ter nada. Aquela época era completamente... Aquela era uma época sem... Como é que eu vou explicar? Ou tu fazia, ou tu entrava na prostituição, ou entrava na prostituição. Não existia outro caminho. Porém, eu também, por muito tempo, me ressenti muito disso. Porque me sentia muito falsa comigo mesma, sabe? Por não ter feito isso antes, sabe? E Como é que eu vou explicar? Sei lá, ter sido... covarde? Sei lá. Não sei. Mas é que... se não fosse isso, muita coisa seria tão diferente que realmente, de repente, nem existiria. Sei lá, eu não sei explicar direito. Eu estou gastando 2 perguntas comigo. Assim, eu imagino a onda a avalanche de preconceito que você tem enfrentado. Mas durante a transição, quem é que te apoiou? Quem é que estava junto contigo? Quem é que te abraçou? Se teve amigas, tua família, parentes, não sei. Parente é foda, né? Difícil. Foram minhas amigas. Minhas amigas estavam junto comigo. Elas que me apoiaram, estavam sempre junto comigo. Família não tenho mais contato, já faz muito tempo já. Contato nenhum. Mas foi uma decisão minha que eu tive que tomar, porque não tenho mais como ter contato com eles, porque isso já foi até antes, sabe? É por outras questões também, não só a questão da transição, mas é que não tinha mais como ter contato com eles. Então, e hoje não tenho mais, eu tenho 0 contato com eles, com ninguém, né? Nem sei onde é que estão. Estão aqui em Pelotas, estão. Não, é porque eu fiquei pensando, tu falou que durante a transição tu não sabia muito bem o que estava acontecendo e tal, e tipo, como tu te espelhou ou como tu deu um norte para essa transição, né? E te identificar, não sei. O norte é o seguinte, é tu fazer, ou eu tinha duas coisas. Eu tinha que matar uma pessoa, de uma forma ou outra. Daí eu matei. De uma forma ou outra eu matei. Sabe? Então, e aconteceu. Foi simples assim. Chegou num ponto que limite na minha vida. Aquela pessoa tinha que deixar de existir. Estava impossível continuar convivendo com aquela pessoa. Então, ou ela morria, ou ela morria. E ela morreu. Foi simples. Nesse sentido, foi simples. Não, mas é que tinha que ser simples. Se fosse um pouco mais complexo, ela ia morrer de outra forma. E essa ideia ia ser um pouco mais triste. Espero que não dê microfonia. Tá. Queria te agradecer por ter vindo até a gente. Bom, Porto Alegre até Pelotas é uma viagem, ainda mais hoje,
do jeito que o dia está na rua. Agora a gente vai fazer um break rapidinho, a gente vai tomar uma água, respirar um pouco, comer, claro, e depois a gente volta com uma roda de conversa. Se tu quiser participar da roda também, mega convidada. Mas enfim, pessoal, a gente volta em seguida.